Se você tem endometriose e você está mudando os seus hábitos, mas sente que o cansaço, as dores e também o inchaço não passam de jeito nenhum, tem alguns alimentos que podem estar presentes na sua rotina e que estão te prejudicando. A gente sabe que o glúten e a lactose, eles podem prejudicar, até porque isso está descrito em vários lugares. Porém, tem alguns alimentos mais comuns no nosso cotidiano que também podem estar relacionados e não são muito comentados. E nesse vídeo eu vou falar quais são eles para vocês e também passar alguns substitutos inteligentes para esses alimentos. Mas antes, deixe seu like, não deixe de seguir o nosso canal e também ficar de olho nos outros vídeos. E aí também, se vocês puderem seguir as redes sociais, eu vou deixar aqui para vocês. E lá eu também vou compartilhar um pouquinho do meu trabalho e vocês podem me conhecer melhor. Eu vou começar listando já 2 alimentos que podem ser bem prejudiciais para a endometriose, que na verdade não são alimentos, são bebidas, que é o álcool e o café. O álcool e o café, eu listei os dois juntos porque eles têm o mesmo mecanismo para atrapalhar a questão de controle hormonal. Até porque eles são eliminados pelo fígado quando consumidos em grande quantidade. Eles podem acabar sobrecarregando o fígado, que é um órgão que também acaba eliminando o excesso de estrogênio. Então, essa sobrecarga pode prejudicar a eliminação desse estrogênio e fazer com que o estrogênio circulante piore os sintomas da endometriose, já que ela é uma doença estrogênio dependente, ou seja, o estrogênio vai piorar os sintomas. Se você reduz o estrogênio, você também reduz os sintomas. Mas calma, eu sei que brasileiro adora café, que gosta de tomar uma bebida ali no final de semana. E eu não estou dizendo para você excluir completamente da sua vida, e sim se atentar com as quantidades, evitar o excesso. Eu gosto bastante de indicar até 3 doses de álcool por semana, para evitar que seja mais do que isso, e também priorizar a qualidade desse álcool. Evite consumir sempre a cerveja ou os destilados, prefira um vinho, que pelo menos tem ali um potencial anti-inflamatório e antioxidante. Já o café vocês podem substituir por chás, que tem alguns efeitos bem legais para controle da endometriose, como o chá de gengibre, o chá verde e o chá de hortelã. Agora, um grupo de alimentos que precisa de muita atenção são as carnes processadas. A carne vermelha, muito se diz que ela aumenta a inflamação, mas isso é um consumo contínuo. Se você conseguir limitar uma quantidade ali na semana, ela não vai ter tanto impacto, né? Mas a carne processada, sim, por ser rica em sódio, ela também tem muitas gorduras, ela piora a inflamação e, além disso, ela é cancerígena. Então, esse é o único grupo alimentar que eu digo assim: se você puder excluir, exclui da sua vida. Ela não tem nenhum benefício, na verdade, ela só tem malefícios e piora bastante as dores da endometriose. E as carnes processadas que eu digo são os nuggets, salsicha, linguiça, calabresa, salame. Então, esse tipo de carne entram nesse grupo de carnes processadas. Já o terceiro alimento, na verdade, não é um alimento, e sim um grupo de alimentos. E eles são muito comuns serem reduzidos e controlados em mulheres que têm endometriose associadas a desconforto abdominal, inchaço, gases, porque geralmente a endometriose ela pode vir associada a síndrome do intestino irritável ou uma desbiose. E em ambos os casos, a gente precisa reduzir alimentos fermentáveis. E os food maps, eles são alimentos que fermentam muito no nosso intestino. E aí uma alimentação baixa em food maps vai ajudar a reduzir esses sintomas. Uns exemplos de alimentos ricos em food maps, muito presente no nosso dia a dia, é o feijão, a maçã, o alho, a cebola. E eles são comuns estar consumindo. O ideal é dar uma reduzida e conhecer o seu corpo.
Não tem uma receita de bolo que esses alimentos irão causar alguma coisa para vocês, isso é muito individual. Isso vocês vão ter que ir no feeling, vendo quais que são bons, quais que não são. Tem uma listinha online desses tipos de alimentos e vocês podem ir excluindo e vendo como o corpo de vocês reage. Tem pessoas que têm uma fermentação muito grande consumindo alho e cebola e tem pessoas que não. Já é bem comum esse consumo e acaba não prejudicando de nenhuma forma. Então, tem que ficar de olho nessa individualidade, mas é uma questão a se pensar na hora de consumir esses alimentos. Ainda falando sobre saúde intestinal, entra esse alimento, na verdade, não é nem alimento, é um componente, né, que é o glúten, que apesar de eu ter falado que é bem comum já, que todo mundo já sabe que pode prejudicar na endometriose, vale a pena eu falar um pouquinho dele para vocês, que tem vários estudos que já comprovaram que ele pode piorar a inflamação, piorar a dor pélvica e principalmente esses sintomas de desconforto abdominal e inchaço. Então, tentem reduzir ao máximo. Não estou dizendo para excluir, até porque eu sei que é bem difícil, né, a gente excluir completamente, mas quanto mais vocês conseguirem reduzir, melhor. A minha dica para quem gosta de um pãozinho de cada dia, não consegue ficar sem, é substituir o pão francês ou o pão integral mesmo, que seja de forma, pelo pão de fermentação natural, já que ele tem uma quantidade mais reduzida de glúten. E se você desejar excluir completamente, indico bastante a tapioca e o cuscuz. Agora falando novamente sobre alimentos que são muito comuns já serem associados à endometriose, eu vou falar um pouquinho sobre os laticínios. Tem uma opinião bem contraditória. Tem pessoas que dizem que não afetam em nada, tem pessoas que já dizem que eles têm esse potencial anti-inflamatório. E o que eu vejo na prática clínica é que quanto mais você reduzir, melhora sim os sintomas de endometriose. Seja questão inflamatória, mas também de desconfortos. Mas assim, novamente, não precisa excluir e sim restringir o consumo. E também priorizar a melhor qualidade. Então, ao invés de você consumir um queijo mussarela, que tem bastante gordura saturada, você preferir consumir um queijo branco, que tem uma quantidade mais reduzida. E entre um queijo branco e um iogurte que tem probióticos, prefiro o iogurte. Então, sempre tento priorizar a qualidade desse laticínio. Esse grupo de alimentos que eu vou falar agora é o que eu mais vejo em minhas pacientes com endometriose errando na hora de escolher, que é toda vez que uma paciente recebe o diagnóstico de endometriose e vê que vai ter que se alimentar melhor, elas acabam indo para aquele setor saudável do supermercado, onde tem vários alimentos diets e lights, que às vezes são armadilhas e muitas das vezes essas mulheres caem nessas armadilhas. Esse tipo de alimento pode sim ser prejudicial para a endometriose, principalmente se ele tiver bastante corante artificial e também os adoçantes artificiais, como a sucralose e a sacarina. Então fica bem de olho ali na lista de ingredientes, se tiver bastante ingredientes com nomes diferentes ou bastante corante, adoçante, evita consumir esse tipo de alimento e priorize os alimentos que tiverem adoçantes naturais, como o stevia. A gente não pode esquecer da gordura. Quando se fala de inflamação, a gente sempre fala de gordura. As gorduras boas, que vão ajudar a melhorar, e também porque tem esse potencial anti-inflamatório, seja o abacate, as castanhas, as sementes, o azeite, mas também sobre as gorduras ruins, que a gente vai precisar reduzir aí da sua rotina, principalmente a gordura trans. E a gordura saturada também, o ideal é restringir. A gordura saturada é o que a gente tem mais comumente ali na nossa rotina, né? Tem a manteiga, a margarina e a gordura da carne. E a gordura trans, ela está presente bastante nos alimentos super industrializados. E agora no calor, ela vai estar bem presente em um alimento que todo mundo adora, mas que é super industrializado, que é o sorvete.
E aí, eu gosto muito de dar uma opção para as minhas pacientes nesse período de calor, que é consumir o açaí de boa qualidade, tá? Sem adoçantes ou açúcar em excesso e também sem os aditivos como leite condensado. O açaí, a fruta, ela tem bastante antioxidantes, antocianinas, ela ajuda nessa inflamação, porém o que estraga mesmo é o processo ali que ele passa para chegar nas prateleiras. Só que se você conseguir um açaí de boa qualidade, ele pode ajudar bastante. Então, o meu lembrete para você que tem endometriose é que você precisa escolher se a alimentação vai ser sua maior aliada ou seu pior inimigo. E para isso, você precisa entender que você não precisa restringir completamente a sua vida, você precisa buscar equilíbrio e saber o que o seu corpo precisa. A gente fica muito limitado, assim, nunca mais vou consumir esse tipo de alimento, e não é bem assim. A gente precisa saber equilibrar, priorizar os alimentos que o seu corpo precisa e consumir os alimentos que você gosta ali, mas pontualmente, evitar a frequência e também sempre priorizar a qualidade desses alimentos. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar like, de compartilhar, de mandar para quem está precisando ouvir também essas dicas e de me seguir nas minhas redes sociais para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Se vocês tiverem sugestões de temas de vídeo ou se vocês quiserem fazer algum comentário sobre o vídeo, pode deixar aqui nos comentários também. E se vocês quiserem agendar um atendimento, eu vou deixar meu e-mail aqui na legenda e vocês também podem entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo link da bio do Instagram, diretamente pelo WhatsApp. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!